Breaking news. Daniel Alves está fora do São Paulo. Informa a produção aqui do Sport TV. Daqui a pouco mais notícias, hein? Breaking news. Já já a gente coloca no ar Daniel Alves fora do São Paulo. Antes da gente especular as razões, vamos debater a seleção brasileira, mas São Paulo deve 11 milhões de reais para o Daniel Alves, isso é público. E daqui a pouco a gente vai ter um pronunciamento do São Paulo. Que notícia, que sexta-feira. Voltando à seleção brasileira, Paulo. Que notícia, hein, André? Porra, pegou a gente aqui de calça amarrada. Então, peraí, pronunciamento André, do São Paulo agora, Paulinho. Pronunciamento do São Paulo. Pronunciamento do São Paulo, Daniel Alves fora do clube. Aqui ao meu lado, Muricy Ramalho, nosso coordenador de futebol, Rui Costa, o nosso executivo de futebol. Estamos aqui para fazer um pronunciamento a respeito da questão do jogador Daniel Alves. Daniel Alves e Miranda estavam servindo a seleção brasileira e deveriam hoje ter se apresentado para começarem os treinamentos normais visando os próximos jogos do São Paulo. Miranda compareceu, treinou normalmente, mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver o ajuste da dívida financeira que o São Paulo tem com o atleta. Dívida essa que o São Paulo reconhece, tanto que na última semana já fez uma proposta buscando justamente o entendimento e o acerto dessa dívida, proposta que não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum, e a negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e o departamento financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, nós comunicamos e tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernan Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no time do São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição. Ninguém, nenhum de nós, inclusive, é maior do que o São Paulo Futebol Clube. Quem fez o pronunciamento foi o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Ele estava ao lado do Muricy Ramalho. Que notícia, cara. Eu fui pego aqui de surpresa com a informação no ar. O Carlos Belmonte já havia deixado essa possibilidade em aberto numa live que ele fez na internet com os jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Ele já tinha deixado essa possibilidade em aberto. Mas a vida seguiu e agora estamos diante de um fato e já tratamos então o Daniel Alves agora como ex-jogador do São Paulo. Já mudou todo o assunto, Paulinho. Você estava indo falar de seleção e agora o assunto é de um jogador de seleção que agora é ex-atleta do São Paulo. Prioridade, né? Essa notícia é prioridade e é difícil isso, né? Para o São Paulo e para o Daniel, né? Porque o Daniel tá lutando para disputar uma Copa do Mundo, né? Até o Luiz Carlos me perguntou ontem se ele tinha essa capacidade de disputar. Eu disse que sim, porque a gente não tem lateral à altura, né, do Daniel Alves. A gente tem o Wanderson aparecendo aí no Grêmio, com grande expectativa, mas é um futuro. E aí é ruim para o São Paulo, é ruim para o Daniel, mas já estava muito desgastado, né, André? Já vinha com muitos problemas, e quando começa assim, principalmente numa equipe tão grande como o São Paulo, e o São Paulo definitivamente é muito maior do que o Daniel, tinha tudo para dar errado e deu. Então, olha, quando o São Paulo contrata o Daniel Alves, dá 10 para ele, faz um evento de marketing, pagando ao jogador um salário europeu, pagando não, prometendo pagar um salário europeu ao Daniel Alves, tudo era festa. E aquela festa termina desse jeito melancólico. O jogador optou por não se apresentar, diz que só o fará quando o São Paulo quitar essas dívidas. Ele já havia dado uma declaração nesse sentido quando ganhou a medalha de ouro com o Brasil, chamando a atenção para a dívida. O que a gente sabe é que 2021 está em dia com o Daniel Alves, mas ele tem um passivo de 2020, quando o São Paulo pagou cerca de 1/3 daquilo que havia sido combinado com ele, chegando a estes 11 milhões de dívida nesse momento, e ele optou por não se apresentar. Por um lado, tem um jogador com quem o seu patrão tem uma dívida enorme, 11 milhões de reais. Por outro, a gente começa a conversar, PVC, estava tudo em dia nesse ano. Aparentemente, as coisas estavam controladas, nesse sentido de que o São Paulo pagava em dia esse ano e tentava arrumar meios de quitar a dívida com ele, e o jogador optou por não seguir a sua trajetória no clube, pelo qual ele sempre disse que torce e onde ele gostaria de encerrar a carreira, e aparentemente não vai fazê-lo.
Eu acho que tem dois aspectos inicialmente fundamentais para o Daniel Alves. Primeiro, ele pensa em jogar a Copa do Mundo. Para jogar a Copa do Mundo, ele tem que estar jogando. Se não vai ser no São Paulo, tem que ser em outro clube. O outro ponto é, você já imaginou você, 12:30, o programa começa a 1h, você ligar e falar assim, olha, eu não vou trabalhar porque a gente está uma dívida aqui no passado? As pessoas no mundo real não se comportam assim. Você comparece ao lugar, marca uma reunião, pede demissão e vai embora. No mundo real é assim que funciona. Eu juro que eu não entendo esse mundo virtual do futebol. Assim, não, eu não vou me apresentar. Tem uma dívida lá, não vou me reapresentar. Bom, o cara está esperando você para jogar no domingo à noite. Hoje é sexta-feira. Você pode voltar e dizer, não vou jogar. Você pode voltar e dizer, estou pedindo demissão. Você pode voltar, dar a cara e dizer, olha, eu quero que você vá discutir com os meus empresários. Mas é muito particular esse mundo do futebol, assim. Eu acredito em olho no olho. Eu não vou nem falar em fio de bigode, porque quem não está cumprindo o compromisso, nesse caso, é o São Paulo. O São Paulo não cumpre o compromisso com o Daniel Alves. O Daniel Alves recebe R$500 mil por mês, é um salário justo, ele merece, e 2.900.000 a cada 3 meses de luvas. Então, isso vai dar 12 milhões mais 6,5 milhões por ano. O São Paulo deve 11 milhões de reais para ele. É claro que é grave. Quem tem dívida com o Daniel é o São Paulo. Só que, mesmo assim, a falha do São Paulo, você se apresenta e diz, olha, não estou feliz com essa relação, não aceito a proposta que você me fez, estou indo embora, a gente vai discutir essa situação na justiça. E joga domingo ou não joga domingo, outro problema. Mas precisa ser olho no olho. Enfim, eu penso dessa maneira. Claro, e o Daniel tem que resolver essa questão para ele agora. Ele vai para a Copa do Mundo, ele quer jogar a Copa do Mundo, ele tem condição de jogar a Copa do Mundo. Só que para jogar a Copa do Mundo, ele tem que estar em atividade em algum lugar. Mercado, ele possui, claro que sim. Agora, sobre o mercado, a gente tem que ver para onde ele vai. Confesso que como a informação, eu já estava no ar quando recebi a informação, a janela foi fechada. Mas a janela internacional, ela serve para jogadores que têm contrato. Com o Daniel Alves provocando uma ruptura com o São Paulo, a gente teria que avaliar aqui como é que fica ele poder, por exemplo, se transferir para a Europa, se ele seria declarado um jogador sem contrato, um agente livre para poder voltar. Se isso puder, a gente tem que ver até quando vão as inscrições nos campeonatos da Europa. No Brasil, as inscrições vão até o dia 24. O Daniel Alves 24. Tem... O Daniel Alves, olha só que informação importante. O Daniel Alves tem no Campeonato Brasileiro 6 jogos, que é justamente o limite para poder se transferir para outro clube. Então é possível que, se ele se encontrar livre... Então, por isso que eu disse. Se ele se encontrar livre, por exemplo, consegue uma decisão, uma liminar, que o libere do São Paulo alegando a dívida, por exemplo, uma possibilidade, ele pode jogar em outro clube do Campeonato Brasileiro. A gente foi pego de surpresa. Certamente toda a imprensa brasileira que cobre esportes hoje está indo atrás dessa informação. O futuro do Daniel Alves, Mansur. A gente precisa apurar para não passar informação equivocada aqui. Se ele romper até o dia 24, estiver livre, ele pode jogar o Campeonato Brasileiro. Para a Europa, até onde eu sei, ele precisaria ser jogador livre nos mercados em que a janela já fechou. Ele precisaria ter se tornado um jogador livre antes da janela, né? Ele teria que estar, antes da abertura da janela, ele precisaria estar com um contrato livre de contrato. Senão, acaba se configurando uma transferência internacional nesse momento, que aconteceria fora do período de inscrição. Mas a gente precisa apurar isso melhor. De fato, é uma relação que se desgastou com o tempo. Eu concordo com o PVC de que em quase todos os ramos de atividade a gente age de outras maneiras, mas eu acho que, além do mundo, esse mundo que o PVC citou, esse mundo peculiar, esse mundo particular do futebol, ele tem, especialmente no Brasil, uma característica extremamente peculiar, grave, que é o absoluto descontrole, né? A absoluta tendência ao não cumprimento de compromissos. Eu acho que incidentes como esse são a imagem de um futebol que precisa urgentemente de mecanismos de controle próximos de um fair play financeiro que controle determinadas operações. O São Paulo contratou e usou durante mais de um ano, durante quase 2 anos,
um jogador que não cabia no seu orçamento claramente. Ele contratou um jogador que ele não poderia ter em circunstâncias normais se houvesse um mínimo de controle dentro do futebol. Se a gente tivesse um mínimo mecanismo de fair play. E isso conduz a algo que esportivamente é uma deturpação das competições. Porque competem no mesmo campeonato equipes que cumprem compromissos e outras que usam jogadores que não cabem nos seus orçamentos e não cumprem esses compromissos. No mesmo campeonato existem equipes que pagam impostos, outras que não recolhem impostos. Isso é um desequilíbrio competitivo, isso é um doping financeiro. É óbvio que não foi essa a diretoria do São Paulo. A gente está justamente na mesma página. É um complemento ao que você falou. Não tenho nenhuma discordância com o que você colocou, não. Eu acho que a gente tem no futebol brasileiro um desequilíbrio competitivo que se origina de um vício em não cumprir compromissos. Não foi essa a diretoria do São Paulo que assumiu esse compromisso. Ela estava tentando resolver e talvez, até por isso, merecesse uma presença olho no olho do Daniel. Eu não tenho conhecimento de todos os detalhes de bastidor, mas o fato é que em algum momento também, para um trabalhador que durante tanto tempo não recebeu o que tinha direito, provavelmente a paciência se esgotou em algum momento. Se apareceu alguma outra oportunidade neste momento para o Daniel, a gente vai saber, eu acho que nos próximos capítulos dessa história. PVC, vou te interromper um minuto, PVC. O PVC tocou num ponto muito importante. Daniel Alves quer jogar a próxima Copa do Mundo. Não seria inteligente da parte dele fazer esse movimento sem ter o segundo passo planejado. Qual é o segundo passo? Ainda não sabemos.